que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Jó capítulo 6 diz: diante de tudo que ouviu, Jó pondera: se pudessem pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes. Porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se? Ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isto ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Yahvé. Que esperanças por manter-se já não tenho mais forças. Não consigo ver o meu futuro. Como agir com paciência? Porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaíram? Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. Amém, irmão? Podem sentar. Jó, o tão conhecido sofrimento de Jó, e aqui ele fala de coisas terríveis, fala que as suas palavras foram veementes, e ele diz: quem me dera que meu pedido fosse atendido, e Deus me desse o que eu anseio. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isto ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável, de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Yahvé. Irmão, o livro de Jó, ele tem todas aquelas características mais marcantes. Quantos capítulos tem o livro de Jó? 42, que tem toda aquela simbologia que nós sabemos, junto com Eliseu e a grande tribulação, e tudo isso é uma glória muito tremenda. Esse livro, que pelo que entendemos foi um fato real, a vida de Jó, escrita por Moisés, foi um fato real. Mas em todos os fatos reais, como a história de José no Egito foi real, como o reinado de Davi foi real, e tudo isso minuciosamente delimitado, escrito pelo dedo de Deus, que guiou a história para que uma simbologia viesse a ser totalmente equiparada a Cristo, ao reinado de Cristo, coisas que parecem com a igreja, enfim, tudo isso. Mas Jó, no tema central do seu livro, nós vemos um sofrimento. Alguns nos seminários costumam classificar que o tema central do livro de Jó seria o sofrimento de um justo, porque Deus mesmo dá testemunho. Quando Satanás comparece perante Deus, Deus diz: viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus dá 4 características
estupendas a respeito da vida de Jó, e aí tem aquele papo em que Deus incita o diabo. É isso que eu identifico, e o diabo então questiona: mas tu lhe coroaste de todos os bens? De tudo. O homem tem saúde de ferro, tem milhares de camelos, é dono de fazendas e mais fazendas, tem um monte de filho, tem alegria para tudo que é canto. Ora, claro, ele te louva. Tira o que ele tem, e tu verás se ele não blasfema de ti na tua face. Aí o diabo lança o provérbio dele, né? Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará em resgate da sua vida, que ali é traduzido, dará em resgate da sua alma, que é vida. Então, o diabo aposta que um homem, quando não tem nada, ele esquece de Deus. Você pode dizer assim: não, comigo ele vai quebrar a cara. Pode dizer, irmão? Tu pode dizer: comigo o diabo vai quebrar a cara. Se eu for morar debaixo da ponte, debaixo do viaduto, meu coração não vai vazio, vai habitado com Jesus. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque muitos nessa história já se desviaram. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, eu não quero mais saber de igreja não. A igreja está lá rica, tem tudo, tem isso. A família do pastor tem isso, tem aquilo outro, tem irmãos lá ricos, e eu passei na maior dificuldade, e eu não quero mais saber de nada de igreja não. Ora, Deus não prova? Deus não prova a quem ama? Hoje você vê pessoas com as suas condições, mas você não sabe o que essas pessoas já passaram. Você não sabe, você não tem ideia. E muitos hoje têm as suas condições, mas o seu vale de sombra da morte está preparado, porque ninguém vai chegar diante do trono de Deus sem primeiro passar no seu valezinho da sombra da morte. Você tem que se preparar para isso, você tem que se obstinar, que venha o que vier, negar a Cristo eu não vou, negar a sua graça, o seu amor, a sua verdade, a sua justiça, isso eu não vou. Os meus lábios não profanarão maldição contra as grandezas de Deus, nem contra as suas obras. Porque tem pessoas que dizem: não, eu nunca falei de Deus. Falou de igreja? Falou de Deus, porque a igreja é uma obra de Cristo. Ele falou: eu edifico a minha igreja. Aí as pessoas falam mal da igreja, porque a igreja não lhe socorreu na hora que ela precisava. E eu já falei aqui várias vezes, tem situações em que as pessoas precisam e Deus socorre. Não é a igreja que socorre ninguém, a igreja pertence a Deus, os recursos que tem na igreja são todos de Deus, é Deus que socorre, mas às vezes Deus não quer socorrer, quer deixar a pessoa no vale da sombra e da morte, para que ela tenha as experiências dela. Isso acontece ou não acontece? Ora, mas é claro que isso acontece. Nós temos visto isso acontecer desde a nossa conversão até hoje, no meu tempo de cristianismo. E tem mais, e ainda teve pessoas que não souberam ouvir Deus direito e achava: não, a igreja tem que socorrer. Claro, a igreja tem que socorrer no mover de Deus. Amém, irmão? E pessoas, pastores, já causaram problemas no seu ministério, porque quiseram socorrer pessoas que Deus estava tratando em situações. Nada impede o tratar de Deus, mas às vezes Deus está vendo uma fonte jorrar, onde Ele quer que a terra fique seca. O que Ele faz com a fonte? Seca ela. Pode ser esse um dos caminhos. Enfim, então, repara que Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, se Jó procurasse na sua vida algum erro, ele mesmo não veria. Deus, quando fala as qualidades de Jó, não apontou nenhum erro. Não quer dizer que não existisse na vida de Jó nenhum
probleminha mínimo que seja. Não quer dizer isso. Quer dizer que Deus olhou e o viu nessas condições, e outros detalhes não incluía tratar ali naquele cenário, naquele contexto, e nem jogando na cara do diabo. Não quer dizer que Jó não tivesse as suas falhas. Eu particularmente identifico uma falha de Jó, em que ele ia, sempre que os seus filhos faziam banquetes com os seus amigos, ele ia e oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. E ele dizia, diz a Bíblia, Moisés escreve que Jó dizia, né? Estou oferecendo sacrifício para que, porventura, se os meus filhos tiverem pecado nesses banquetes, nessas reuniões, nessas festas, então eu já estou oferecendo sacrifício por eles. Esse é um erro gritante. Os filhos não estavam nem aí para aquele sacrifício. Os filhos tinham que comparecer, e se tinham erros e pecados, tinham que trazer a sua oferta pelo erro, pelo pecado. Não era Jó que tinha que dar a oferta pelos seus filhos. Amém? Isso aí é indiscutível. Amém, irmão? Era cada um que tinha que levar a sua própria oferta. Amém? Por isso que Israel tinha lá, olha, se pecou, tem essa oferta, esse sacrifício, isso, aquilo, outro. Mas se for muito pobre, vai levar um casal de pombinhos. Amém? Que era coisa que todo mundo podia, mas era cada um que tinha a obrigação de levar o sacrifício, a oferta pelo seu próprio pecado. Certo? Então Jó, como um patriarca e sacerdote, então naquele tempo, ele tinha esse erro, sim, mas não era um erro que o condenava em nada. Era um detalhe, que quem sabe, né, como isso foi ajustado, quem sabe que lições ele teve depois de tudo isso, mas Jó é um homem íntegro, retamente a Deus, se desviando do mal, porém, vem sobre ele um caos. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele diz aqui em determinado momento que as flechas do Todo-Poderoso cravaram-se nele, e o corpo dele extraía o veneno dessas flechas. É como ele está interpretando a situação. Chega ao ponto que ele, quem me dera que Deus ouvisse o meu pedido, que ele atendesse o meu pedido, que a mão dele baixasse, me esmagasse e acabasse com isso. Ou seja, ele está num ponto que ele não suporta mais o sofrimento que ele está sendo acometido. Mas eis a pergunta, irmão. Eis a pergunta, irmão. Deus estava no negócio? Pode você olhar para um ser humano em miséria e dizer: Deus está nesse negócio, a glória de Deus está nesse negócio? Muita gente foi para o inferno, sabe por quê? Porque olhou em Jesus desfacelado, como diz Isaías, olhando para ele nenhuma formosura víamos, era o mais indigno, desprezado entre os homens, era um trapo humano. Um homem nu, tá, irmão? Um homem nu, pendurado na cruz, todo esfacelado, que apanhou a madrugada inteira de soldados romanos, escarnecido. Agora olharam para... Quem olharia para aquele homem e diria: ali está a glória de Deus? Difícil, mas eis as lições que ficam. Jó, dizem os historiadores, que ele foi acometido de uma determinada enfermidade, que dá-se até o nome, que seu corpo inchou de uma forma absurda. Jó, quem olhasse para Jó, não tinha a mínima condição de reconhecê-lo. Seu rosto ficou completamente desfigurado. Ele não tinha condição. E outra coisa, ele diz aqui, olha, no verso 6, é possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. A outra versão, revista e atualizada, que eu estava lendo, se não me falha a memória, dizia assim: eu tenho que comer aquilo que eu sempre abominei, eu estou tendo que comer aquilo que eu sempre abominei. É
É o que Jó está falando. Você pode olhar para um quadro desse e dizer: ali está Deus. Você pode olhar para um homem riquíssimo, a Bíblia classifica como que era na sua época, no seu condado, no seu estado. Jó era o homem mais rico da terra, pelo que é descrito: 7.000 camelos, não sei quantos mil bois, não sei quantos mil cavalos, não sei quantos. É uma propriedade imensa, é coisa demais, milhares e milhares de gado, rebanho e não sei o quê. Hoje, quem tem rebanhos está aí rico. Eu estava vendo uma reportagem sobre um cantor aí, que se diz sertanejo, de uma dupla, e o camarada resolveu investir em boi. O camarada resolveu investir em boi. O lucro dele em boi é 100 mil por mês. 100 mil por mês. O lucro dele em boi é 100 mil por dia. Começou como investidor de boi outro dia. 100 mil por dia o camarada tem. Isso aqui nem jogador de futebol, né? Jogador de futebol ganha um pouquinho mais, né? O cara investindo em boi, uma dupla de cantores sertanejos, e tem um lucro de 100 mil por dia. É boi em exposição, é boi para corte chama para abater, né? É boi, enfim. Jó tinha isso aí. Milhares e milhares e milhares a perder de vista. Era um homem riquíssimo. De repente, aquele homem que tem tudo, não tem agora nada, e ele está comendo de algo que ele tem repugnância, ele sente vontade de pôr para fora as coisas que ele está comendo. Ele diz, como ele diz aqui: recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quantos de nós olhariam para um homem desse no top da riqueza e agora olharíamos para ele no zero, abominando a sua comida, irreconhecido pelas chagas, pelas enfermidades que o rodeavam? Quantos de nós olharíamos e diríamos: não, isso não é uma maldição, isso não é uma desgraça? Quantos? Todo mundo olhava e dizia: tu é um maldito, não, tu é o mais indigno dos homens. A mulher dele olhou e disse assim: cara, não te resta mais nada, amaldiçoa esse Deus e morre. Não, só te resta a morte, amaldiçoa esse Deus e morre. Vieram quantos amigos visitá-lo? 3 amigos vieram visitar Jó. O que os amigos disseram? Não é possível, Jó, para tu estar nessa situação, teu pecado é o pior de todas as eras. Tu certamente blasfemaste muito contra o Todo-Poderoso, irmão. E nós criticamos os amigos de Jó em termos, não criticamos não, porque tipo assim, a vida deles é problema deles, mas nós sempre falamos negativamente dessa situação, porque nós estamos do lado de cá. Mas se nós tivéssemos olhado para Jó naquela situação, será que nós diríamos que não era uma maldição? Será que nós conseguiríamos detectar que Deus estava tratando com Jó? Ele diz que ele é o que eleva e ele é o que abate. Então quando eu ver alguém abatido, opa! Eu preciso atentar para a lição. Está abatido, maldito, desgraçado? Não, está abatido para ser de novo exaltado. Quantos viram Jesus abatido, posto num túmulo? E quantos diriam: não, vamos esperar o 3º dia que ele vai voltar? Nem os discípulos não acreditaram, que viram milagre, viram o filho da viúva de Naim levantar, viram Lázaro sair com 4 dias, viram sinais, prodígios e maravilhas, andaram sobre as águas, nem eles acreditaram. Então escuta a lição: Deus é o que levanta e Deus é o que abate. Deus está na vida dos que estão no alto, Deus está na vida dos que estão lá embaixo. Eu preciso aprender a ser servo. Eu preciso não deixar que os meus olhos me destruam. Eu preciso não deixar que os meus sentimentos me aniquilem. Eu preciso deixar Deus ser Deus.
Eu preciso me meter na minha vida, que já tem muito problema para resolver, e largar a vida dos outros. Cada um dará conta. Eu não dou conta de ninguém, você não dá conta de ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Tu cumpre a tua parte, tu faz a tua missão, tu grita, tu ora, tu faz o que Deus te mandou fazer, mas cada um vai comparecer perante Deus e vai ter que ter os seus próprios argumentos. Você não vai falar por ninguém. Tu é advogado de alguém? Então, irmão, precisamos entender essa grandeza desse Deus que opera de forma transcendental, opera além do que nós possamos imaginar. Ele faz coisas que jamais penetrou ao coração humano. E eu torno a dizer, se eu olhasse Jó passando no meio da rua, eu conheci Jó é um homem rico e tal, aí daqui a pouco alguém diz, e lá vai Jó caminhando, ó. Aí lá vai Jó se arrastando, estava com 4 vezes o seu peso, Jó se arrastando. Quantos diriam, lá vai caminhando, se arrastando, a glória de Deus que há de ser revelada? Quem diria isso? Quem diria isso, irmão? Foi o que disseram a teu respeito. E como disseram? Foi o que disseram a teu respeito quando viram você morando na favela. Ele é um pobre coitado, mora num barraco, mas foi lá dentro do barraco e foi ao pobre coitado que Jesus disse, posso entrar? Posso entrar? Posso me sentar? Posso mudar a tua vida? Posso transformar a tua vida em algo glorioso? E muita gente não detectou Jesus, sabe por quê? Porque não entendeu que Jesus não veio para te dar palacete. Ele veio para, oh Deus, bendito é o teu nome. Jesus não veio para te dar palacete, Ele veio para transformar você em templo. Eu não tenho nada. Jesus não quer que tu tenhas ou deixes de ter. A questão é se tu és ou deixas de ser. És tu templo do Espírito Santo? Porventura pode o Espírito Santo habitar num templo miserável? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vós sois templo do Espírito Santo, diz a Escritura. E chega ao ponto que Paulo escreve assim, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, irmão, atenta, não deixa os teus olhos te confundirem. Você não pode olhar para uma borboleta e dizer, isso é tão insignificante. E olhar para um grande leão e dizer, que leão exuberante. Quem fez a borboleta? E quem fez o leão? Quem te autorizou a fazer essa separação nas obras de Deus? Santo Deus! Quem te deu essa autoridade de separar as obras de Deus, dizendo que é mais glorioso ou menos glorioso? Porventura faria Deus alguma coisa menos gloriosa? Essa formiga é inútil. É inútil? Houve um poder de uma palavra que disse, haja, e o universo se formou. Foi o poder da mesma palavra que disse, produza a terra, e as formigas se formaram. O que é mais grandioso, a formiga ou o universo? O universo não serve de alimento, mas existem milhares de tribos indígenas que usam as formigas como alimento para se manter. Só um pensamentozinho, devido aos muitos documentários que eu sou viciado em assistir. O que tem de informação dentro da minha cabeça deve ser tanto, qualquer dia eu supero a própria internet. Vixe.
Todo mundo tem direito de falar besteira, eu também tenho. Irmão, atenta, cuidado para que você não vacile com os seus olhos e você comece a julgar o que é grande, o que é pequeno, aonde Deus está e aonde Deus não está. Os irmãos distribuindo folheto estão vivendo essa realidade, em que as pessoas chegam lá e dizem: dá isso aqui. Isso não é trabalho perdido, isso não é de Deus não. Amém? Vocês têm me participado isso. E aí? É de Deus ou não é de Deus? Mas o que as pessoas dizem? Isso não é de Deus. Por quê? Porque ela me dá aí. Pegou e usou os seus olhos. Pá. Não é de Deus. Se ela fizesse assim, me dá aí, irmão. Jesus, eu vou olhar isso aqui. Se for do Senhor, o Senhor me fala. Que eu não quero lutar contra o Senhor. E se não for do Senhor, o Senhor me fala. Ela pediu a direção, agora ela pode falar. Se a direção vem a ela, ela pode falar. Mas me dá aí. Não, isso não é de Deus não. É o que as pessoas estão fazendo, negando coisas simples. O folheto, sabe o que é o folheto? O folheto é uma formiguinha que todo mundo despreza. Lembra da profecia que disse que nós somos como formigas? Lembra? Quem lembra? Você lembra, né? Nós somos como formigas. Então todo mundo tem mania de desprezar a formiga. Você já viu aí? Até se você colocar na internet, até tem criação de formiga, incrível. Me passou isso na cabeça, eu falei, criação de formiga? Vamos ver se na internet tem esse negócio, criação de formiga. Tem gente criando formiga de tudo que é jeito, mas de um modo geral, o que acontece com as formigas? E ali tem um formigueiro. Não, peraí, que eu tenho um inseticida aqui. Tu quer acabar com a formiga? Tu quer formiga dentro da tua casa? Ninguém quer. E Deus falou que nós somos como formigas. Imagina o que é esses folhetinhos hoje na sociedade. Para muitos, como simples formigas desprezíveis. E as pessoas estão olhando para essas obras e estão dizendo, não é de Deus. Porque estão julgando com o seu próprio entendimento, com a sua própria compreensão. Aí diz assim, vai ter um evento no Maracanãzinho. Quem vai lá? Vai a cantora tal, vai a cantora tal, vai o pregador tal. E isso é de Deus. É de Deus? O que é de Deus? Esse simples folheto que cada um sai a cada 3 folhetos sai a 1 centavo. Esse folheto, nesse preço, é de Deus? Ou os grandes eventos que estão tendo no Maracanãzinho, os simpósios, as preleções dos grandes pastores, o que é de Deus? Esses eventos que estão gastando milhões, explorando milhões, ou esse folhetinho que cada 3 sai a 1 centavo? O que é de Deus? Ou seja, se as pessoas olham com os seus olhos, elas têm uma interpretação. Se elas olharem com os olhos de Deus, elas terão outra interpretação, terão outra informação. Então, meu irmão, quem está lá em cima e quem está lá embaixo? Eu te pergunto, quem está lá em cima e quem está lá embaixo? Você e eu não sabemos. Nós temos que perguntar a Jesus, Senhor, quem está lá em cima e quem está lá embaixo? Porque lá em cima são os teus olhos olhando para cima? Lá embaixo são os teus olhos olhando para baixo? Deus enxerga o cima e Deus enxerga o baixo que nós enxergamos? Deus olha alguém destacado nesse mundo e considera em cima? Deus olha alguém humilhado neste mundo e considera embaixo? Porventura, pelo menos a grande maioria maciça de todos nós não viemos das classes mais pobres? Não eram os mais humilhados, discriminados por parentes, discriminados dentro de locais de emprego, discriminados dentro das próprias igrejas? Eu espero que eu não precise contemplar isso aqui dentro, porque eu não aceito isso. O ministério nesse lugar é meu. Eu não aceito discriminação aqui dentro. Mas não foi o que fizeram conosco?
Você não foi discriminado? Eu fui discriminado a balde. Pessoas ricas de carro importado, com uma amiguinha, filhinha, querendo colocar para dentro da família do pastor, e discriminam todo mundo, uma coisa horrenda. Hoje, aquele que era humilhado, estou aqui. E eles continuam lá, sabe o quê? Apenas ricos, mas não têm o Deus que nós temos. Não desfrutam do que nós desfrutamos. Eles têm belos planos de saúde, nós não precisamos. Nós conhecemos o toque da mão cirúrgica de Deus, conhecemos uma glória tremenda. Pastor, eu não tenho alcançado muito isso não. Se dedica mais que tu verás, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, irmão, nós precisamos não confundir quem está no alto ou quem está abaixo. Não sou eu que decido. Aonde Deus está ou aonde Deus não está, não sou eu que decido. É Deus que me disse: olha, eu não estou nas assembleias porque aonde entra a política, eu saio. Ele me disse isso. Quem disse que ele não está lá foi ele mesmo, não fui eu. Eu apenas repito e repito mesmo com todas as forças que ele não está lá, não porque eu decidi que ele não vai estar, é porque ele me disse que não está. Ele que me disse, não sou eu que digo. Eu pego alguns irmãos às vezes aí pelo caminho de outras igrejas, eu digo assim: não, tua igreja tem político, então Deus não está lá. Que isso, irmão? Como que não está? Não está porque ele me disse. Ele me disse. Não sou eu que defino as coisas. Não sou eu que ponho ponto final nas coisas. Eu sou servo. Servo não faz projeto. Não é servo que define as coisas. Quem define as coisas é o Senhor. Então, meu irmão, atente. Quem olharia para Jó naquela situação calamitosa, sem ter o que comer, e diria: vamos ficar de olho nisso, porque a qualquer momento veremos a glória de Deus? Ninguém, meu irmão. Quem viu Jesus ser posto no túmulo diz assim: não, vou montar guarda aqui, porque a qualquer momento eu vou ver a glória de Deus? Ninguém. Ninguém, irmão. Eu estive numa igreja, antes daqui eu estive em uma e antes estive em outra. Nessa outra, nessa antepenúltima igreja que eu estive, uma vez eu estava numa reunião e se levantou um pastor auxiliar e ele entregou revelações a meu respeito inacreditáveis. Ficou todo mundo chocado com aquilo. Que coisas, enfim. Depois eu estava em outra reunião com mais uma pessoa auxiliar de lá e também foram entregues revelações a meu respeito. Isso tem anos atrás, isso tem mais de 20 anos. Foi antes de fundar a Geração Jesus Cristo. E revelações inacreditáveis. E as pessoas olharam para mim, não deram a mínima. Não deram a mínima. As profecias se cumpriram e hoje o mundo precisa me ouvir para encontrar o caminho da salvação, restauração e salvação. E aquelas pessoas que desprezaram deveriam ter ficado de olho. Não, espera aí, Deus falando isso a respeito de uma pessoa? Eu vou ficar de olho, eu vou acompanhar para onde esse jovem, que eu era jovem, para onde esse jovem caminha, eu vou acompanhar o que vai ser da vida desse jovem, porque Deus falando sobre a esse respeito de uma pessoa, nunca vi nos dias atuais, exceto na própria Bíblia, exceto na própria Escritura. Deus mencionou coisas a respeito dessa pessoa, mas o camarada que recebeu as maiores palavras na era da igreja, tinha que sair da igreja com seu tênis simples, sua calça jeans e ir para um ponto de ônibus.
Pode ter tanta glória assim na vida de um cara que nem um carro tem para entrar e se dirigir, um cara que tem que entrar num ônibus, no trem, no metrô, e subir morro, e morar num casebre, e morar em favela. E muitos não acham, mas isso aqui para mim é uma favela, não é favela pelo lugar, é favela pelos moradores, são favelados, sem educação, sem respeito, sem saneamentos, isso que é favela. Quem faz a favela é o povo que mora no lugar. Não existe favela. Favela é feita pelos aqueles que moram no lugar. Então, poderia se olhar para aquele homem nessas condições, para aquele jovem e dizer, não, ali vai se manifestar uma grande glória de Deus? Eis o resultado aí. E aqueles que desprezaram aquele toque, aquilo que ouviram, aquilo que contemplaram, hoje estão massacrados por um sistema religioso chamado igreja, e nós somos libertos, estamos aqui esperando a grande manifestação do sol da justiça, que trará salvação debaixo das suas asas. Então, não julgue as coisas com os seus ouvidos, não julgue com os seus olhos, não julgue com os seus sentidos. Quer entender as coisas? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto, teu pai que te vê aonde? Tem muita gente que quer ser vista, sabe como? Aparecendo para todo mundo. Mas sabe aonde que Deus gosta de ver as pessoas? Aonde mais ninguém vê, só Ele. No oculto. Teu pai que te vê no oculto te recompensará? Ninguém tem ministério adquirido na frente de todos. Ministério só é adquirido lá, no teu cantinho, você e Deus, é lá que se adquire ministério. Então, irmão, que essa lição de Jó seja um exemplo para você. E não esqueça, sempre que Deus tem um plano na vida de um homem, esse plano se encontra sempre após as areias do deserto. Enquanto não passares pelo deserto, não viva a ilusão, o ministério ainda não chegou na tua vida. O teu ministério está depois da cova dos leões, depois da fornalha de fogo ardente e depois do deserto, que é a grande escola do Senhor. Sem escola, ninguém recebe o canudo, ninguém se forma, e a escola de Deus é o abandono. Você tem que ser abandonado como Jó, tem que ser discriminado como Jó. Quando você for abandonado, aí você saberás que Deus é aquele único que não abandona ninguém, e tu confiarás. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Deus me deu uma visão, um tio Júnior. No momento que você louvava, dois anjos ficaram do teu lado, uma à esquerda, outra à direita. Eles desceram na velocidade de um piscar de olhos, se posicionaram ao teu lado. E no decorrer da visão, eu via você sair de dentro de você mesmo. Por 3 vezes isso aconteceu. E cada vez que você saía de você mesmo, a sua estatura aumentou. Você crescia, né? Em estatura. Até aqui, foi essa visão antiga. Amém, mestre? Até aqui. Amém, irmãos. Mestre, naquele louvor, o sangue derramado, eu vi uma chuva de folhetos sobre a cidade, não somente sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre vários lugares. O tempo inteiro
daquele louvor, eu vi essa chuva de folhetos. E aqui na igreja, eu vi alguns irmãos, eu olhava o corpo e as vestes, e era estampado as letras dos folhetos, daquilo que está escrito nos folhetos, estava sobre o corpo de alguns irmãos, tanto eles sem brusas, ou eles vestidos. Eu contemplava a pele de alguns, estavam os dizeres, quando eles colocavam as vestes, os dizeres saltavam pelas brusas de alguns irmãos. Amém. Quando o Senhor falava de perdão, de não enxergar com os olhos, de não julgar com o tato, eu via 3 máscaras cair aqui diante do púlpito. 2 dessas máscaras era pisada pelo anjo. Ele pisava e esmagava. E uma dessas máscaras, ela continua caída diante do púlpito. Ela está virada para cima e não para baixo. Amém. Durante a palavra, eu vi um cesto aqui na frente. Nesse cesto tinha um homem. E esse cesto apertava esse homem. E ia apertando. E eu via que esse homem não reclamava. Então ele começava a acariciar a lateral desse cesto. E isso a palavra ia correndo. E à medida que ele ia acariciando, aquele cesto ia afrouxando diante dele, até que ficava folgado. Já não incomodava mais. E ali essa visão cessava. Irmão Davidson, eu via você receber uma espada. A lâmina dessa espada, ela era muito afiada. Na ponta dessa lâmina tinha uma capa. E eu não conseguia ver a cor da capa. Mas essa espada permanecia nas suas mãos, com essa capa na lâmina dela. E ali essa visão cessava, irmão. Irmã Cláudia, tem um anjo do seu lado. Esse anjo ele é muito grande e muito forte. E esse anjo, ele caminha com você aonde você vá. A estatura desse anjo, a altura dele, ele beirando os 3 metros de altura. E ele tem nas mãos uma espada muito grande e na outra uma lança muito afiada. E ele caminhará com você, minha irmã. Amém. Até aqui, mestre. Amém. O Romulo está gravando algo. E mais uma vez nós ouvimos profecia sobre o folheto. Impressionante como esses folhetos estão no atual tempo no centro da vontade de Deus de uma forma tão extrema. Então, irmão, eu quero incentivar você. Distribua folheto, né? Os folhetos são para evangélicos, não adianta você entregar para ímpio, não adianta, porque não é esse o projeto. A menos que você sinta algo sobrenatural, tudo bem, Deus tem, é Deus que age. Mas a regra normal, o padrão, é que os folhetos sejam para pessoas que se dizem evangélicas, que já teve algum contato com a fé cristã. Então, você pode se envolver com isso. Mantenha sempre algum folhetinho contigo,
Quando você sair para algum lugar, viu que alguém evangélico está usando alguma camisa que pareça ser de evangélico, entrega, passou por uma casa, viu um dizer evangélico, as pessoas costumam ser, os evangélicos costumam sempre botar símbolos nas suas casas. Entrega, põe na caixa de correio, faz a obra. Amém? Porque Deus está nessa história dos folhetos de uma forma que particularmente eu fiquei assim impactado e assombrado. Vamos ouvir, irmão Rômulo. Tive uma visão durante aquele louvor do Júnior. Eu fui levado para cima, para algum lugar, e eu vi um grande castelo, como se fosse um grande castelo. Ele era como, eu não sei como descrever, eram como se fosse peças de dominó gigantes, assim, umas placas gigantes, mas ele era feito de luz. Ele não era nada comparado com as coisas da terra. Ele era tudo feito de luz. E quando eu subi, uma luz me conduziu para cima. E eu fui até esse lugar onde esse grande castelo estava. Eu vi esse castelo enorme. E eu vi uma veste azul, como um colete azul. E eu vi algo como se fosse a Arca da Aliança, mas era um ouro que não tem na terra, era um ouro celestial. E um anjo tirava um cajado junto com aquela veste azul. Era um azul também bem diferente. E eu via como águas, mas eram umas águas diferentes, como se estavam assim. Era um lugar muito, muito diferente de tudo. E o entendimento que eu tive é essa veste, esse colete, como uma veste azul, esse colete azul, ele será entregue ao Senhor, mestre. E esse cajado de ouro também está vindo ao Senhor. E esse grande castelo que eu vi não é só uma morada espiritual, mas é o Senhor também. Eu não sei como explicar, mas o entendimento que eu tenho é esse. Eu vou tentar traduzir em palavras. A caminhada do Senhor foi formando esse grande castelo. E assim é a casa que iremos morar na glória. Ela será formada como que esses grandes blocos. O do Senhor tinha uns pontos negros nele. Era uma coisa fantástica. E esse grande castelo é a caminhada que o Senhor teve. E esse grande castelo também é o Senhor. É esse o entendimento que eu tive. Amém. Eu vi uma árvore que ela está quase sem raiz. No momento da pregação toda eu via ela está quase sem raiz. Ela está verde, essa árvore é verde. E ela só tem duas pequenas raízes que ainda estão no chão da igreja segurando ela. Mas raízes muito finas seguram essa árvore. Amém. Amém, irmãos. Algo mais? Algo mais? Quando o Rômulo falava de colete azul, as laterais das cadeiras da igreja, mais os pés, ficavam da cor que o irmão falava, mestre.
a borda da igreja, laterais da igreja, os pés das cadeiras da igreja ficavam da cor que ele falava. Todo momento ele ia falando a profecia e a cor ia como se adornasse as cadeiras da igreja. E naquele louvor, no penúltimo louvor, que fala dos mártires, eu vi os irmãos da Bahia se tornarem mais fortes, mas eu via, mestre, eles como músculos mesmo, se tornarem musculosos assim, como se eles crescessem fisicamente, mas nós sabemos que é espiritualmente. Eu vi eles ficarem mais fortes, mas a visão me mostrava eles musculosos, mestre. Amém. Até aqui, mestre. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Servir a Deus sempre vai exigir algum sacrifício da nossa parte. Portanto, quando você se vê pagando um preço, encontrando dificuldade, é mais um motivo para você acreditar que esse é o caminho. Para chegar ao centro da vontade de Deus, que era o Gólgota, Jesus teve que trilhar a via dolorosa. Se hoje tu estás bem e amanhã parecer que tu estás mal, não esqueças que quando Jó estava bem, Deus estava com ele. Quando Jó estava mal, Deus também estava com ele. E tu também dirás: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir esta pele, ainda nessa carne, nesses ossos, verei a glória do Todo-Poderoso. Portanto, não te detenhas diante de dificuldades, porque o teu Cristo disse: olha, no mundo tu terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia a Deus. Irmã Cláudia, o teu braço esquerdo, ele se torna como a espada do anjo, e o seu braço direito como a lança desse anjo. Eu já não vejo mais seu braço físico, e sim a espada e a lança. Amém. Amém. Leva-nos, Deus, na tua graça, na tua paz, no teu espírito de trabalho, de servidão e de guerra, pois sem o Senhor nada podemos fazer, inútil nos é viver. E nós lutamos, Deus, para que nesse último tempo sejamos também os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém. Vamos, irmão, em nome de Jesus.